bem-vindos aqui no podcast da Livraria The King. Esse espaço foi criado para inspirar e para apoiar os missionários que estão nas ruas da Europa levando o Evangelho de Deus, não só na Europa, mas especificamente aqui em Portugal. Toda a ação da Livraria The King é voltada para a ação missionária. Ao você se inscrever aqui no canal, você já está nos ajudando a compartilhar e propagar o Evangelho de Deus na Europa e em Portugal. Como está relatado ali em Mateus 5,15, não tem como acender uma candeia e esconder debaixo da cama. Muito pelo contrário, nós devemos pôr no alto para iluminar toda a casa. E também não faria sentido nós termos a luz, termos a fé e não compartilhar o Evangelho de Deus. Os episódios aqui da Livraria The King, do podcast, serão conduzidos por Elaine Gomes e pela Camila Leite. E nós temos o maior prazer de ter aqui conosco esse casal lindo que nasceram ali em Lisboa, atualmente vivem na margem sul e estão aqui sendo os nossos primeiros entrevistados. E para a graça do Senhor, junto compartilham as boas novas do Senhor nas ruas, levando o Evangelho de Deus. E, entretanto, com uma simples ferramenta, um pequeno microfone e uma pequena caixinha de som, eles levam a palavra de Deus nas ruas de Lisboa. E hoje eu quero apresentar a vocês Miguel e Cristina Monteiro. Sejam muito bem-vindos no podcast. Muito obrigado. Conta para nós um bocadinho sobre essa trajetória de vocês, essa missão na rua. Olha, começou em 2022, quando eu conheci a Cristina. Eu conheci a Cristina já no contexto de pregação, ok? Em que um amigo meu me convidou para vir evangelizar com o grupo. Eu, na altura, também estava numa igreja local, ali na zona de Vila Franca de Xira, e ele convidou-me para... Eu já conheci há uns anos, e fui evangelizar com ele e com o grupo. E, entretanto, nesse dia conheci a Cristina. Glória E logo também veio algo ao meu coração também sobre esta jovem, né? E foi nesse contexto que nós nos conhecemos. E a partir daí foi sempre a avançar com o trabalho. Avançámos também com um irmão que também esteve lá nesse dia. E nós e ele temos avançado com a obra até ao presente momento, pela graça de Deus. Glória a Deus. O Miguel, ele nasceu no lar cristão? Como é que foi? Assim, o primeiro contato foi, né, com Deus? Veio a partir da família? Ou como é que foi? Eu não no lar cristão. Sim, Okay? Eu fui o primeiro da minha casa a ser salvo pelo Senhor. Okay? Isto foi em 2009, eu tinha cerca de 16 anos. Quando eu também fui à casa de um amigo, que eu dava com um amigo na escola, que era muito próximo, fui à casa dele, e a mãe dele começou ali a introduzir ali a palavra de Deus, começou a falar do Senhor, e entretanto chamou-me para ir à igreja. Sim. Mas eu, na altura, muitas pessoas chamavam para ir à igreja, mas eu recusava, não via sentido. Eu não via sentido naquele momento, né, em ir à igreja, né? Mas eu naquele dia fui, e a partir daí foi o começo de uma caminhada. E na altura tinha 16 anos. Tinha 16 anos. Ainda é adolescência, né? Na escola. E como como é necessário, né, a escola, né, os alunos que conhecem o Evangelho, as nossas crianças, também incentivar outros na escola. E através disso, Miguel hoje veio. E você, meu amor, e Cristina? Conta-nos um bocadinho. Eu cresci num lar em que era católica, o meu pai muçulmano. E então, desde nova, vai lá, ele disse, não podes seguir realmente a religião da tua mãe. E então comecei a ir a frequentar a igreja católica, fui católica muito devota mesmo. Uau. E a minha madrinha começou-me a ensinar, ele estava sempre lá, sempre lá. Só que eu dizia que era cristã, mas não era, não. Eu andava no mundo e ao mesmo tempo andava na igreja. E depois o Senhor, algo muito importante que me disse foi, se pões a mão no arado e olhas para trás, não és digna de mim. Porque eu dizia, Senhor, eu quero te servir, mas andava no mundo. E o Senhor disse, ou é assim ou é não. E então, porque Deus já me começava a mostrar o que estava de errado e tudo, e eu, mas não pode ser, não sei o quê. Só que então o Senhor começou a colocar mais convicção, colocou irmãos no meu caminho, e então até que aos meus 18, 19 anos acabei por sair e continuar a viver realmente para Cristo, né? Uau! Na sã doutrina, desta vez. Uau! Sim. Até hoje, desde que eu conheci depois o Miguel, através de vários irmãos, e conhecemos na pregação. Sempre eles achavam, se calhar se tiver conhecido o meu marido, há de ser na pregação mesmo. Sim. E então acabei por conhecê-lo e até hoje estamos aqui. E é a mesma igreja, estavam na mesma igreja quando se conheceram?
Não, eu conheci o Miguel e eu fui para a igreja onde ele estava. No momento eu não estava na igreja, e então se não vem congregar, então comecei a congregar com ele. Assim, teve alguma pessoa específica que fez um convite para você, Cristina, tá indo à igreja? A igreja de Miguel? Não, assim, quando você se converteu mesmo, foi curiosidade ou foi através de alguém que você Foi através de uns irmãos. de uns irmãos? Assim, os irmãos, no início comecei a ir até à igreja adventista. Disse, olha, vamos para lá então. Isso está bom. Depois fiquei lá muito algum tempo. Fui conhecendo e pronto. Que bom. E na altura também tinha 16 anos. Mais aos 18, 19. 18, Sim, já foi mais tarde. Mas também está naquela faixa. Exato. Que bom. Glória a Deus. Então nós podemos ver como o Senhor chama muito essa idade também. Pois é, os jovens. Jovens. É verdade. E qual foi a experiência assim, mais marcante que vocês tiveram na rua ao levar o Evangelho? Ok, a experiência mais marcante é um pouco difícil de definir, ok? Mas eu posso definir alguns casos Sim. que até nós tivemos recentemente, de um jovem que nós estávamos pregando na rua e nós abordámos esse jovem e no final o jovem diz: se vocês estivessem em vossas igrejas, vocês nunca me alcançariam aqui. Foi muito marcante. Forte, né? Foi muito marcante, mas dentre outras experiências muito boas em que pessoas se convertem no momento e vão embora em lágrimas, que também muito nos toca, entre outras pessoas que nós também, pela graça de Deus, oramos por elas e o Senhor opera na vida das pessoas pela graça de Deus. Portanto, acho que é o que eu posso referir acerca disso mesmo. Realmente é a luz, né, que não tem como esconder, né, é uma fé que nós temos que levar. É verdade. É verdade. E como assim a família, os amigos, a igreja vê esse projeto? Porque vocês tomaram a decisão de ir para as ruas, né? Qual é a visão, a opinião deles a respeito? No início, quando eu comecei, Sim. foi antes de ter conhecido o Miguel, os meus pais não reagiram nada bem. Diziam, tu estás maluca, para andas aí na rua, tens de ter cuidado. Então foi grande perseguição da parte da família. E da igreja onde eu estava, que eu era católica na altura, e houve um grande choque, né? Sim. E eu pensei, então será que eu estou mesmo aí contra Deus? Nossa. Mas Deus estava-me a provar gravemente. Ou vais avançar no que eu te estou a dizer, ou ficas no conforto. E o sair do conforto foi também depois me fez conhecer o Miguel. E, sim, da parte da minha família foi mais difícil. Mas hoje em dia, deixa-me. A tua parte. Da minha parte, foi um espanto, foi surpresa, porque é algo que não é normal, assim não esperam. Mas no fundo nós só estamos a obedecer uma ordem que o Senhor nos dá. É verdade. É algo novo, né? Mas foi com muito espanto que eles reagiram. Mas todavia, no contexto no seio familiar, nunca houve nada assim contra, ou no sentido do que é que vais lá fazer, ou que não devia ir. Acho que também é uma imparcialidade ou uma posição neutra deles quanto a isso, e o espanto mesmo. Sim. Logo de início, né? Eu acho que nós mudamos. Acho que também foste católico. Não cheguei a ser católico. Não. Simpatizava, mas não considerava católico. E, Acreditava em Deus, mas não. mas não praticava. Não né? praticava. Exatamente, não praticava. E eu creio que nós aceitar Jesus e ir para a igreja é uma coisa. Mas você começar a andar nas ruas, a pregar aquilo que você tem convicção e fé, já é outra. Muitas pessoas têm espanto, vocês têm essa noção porque vocês vivem nas ruas, né? E vocês vão muito aqui em Lisboa, nas margens sul, aonde vocês focam mais? É mais aqui no Lisboa, mas vejo que o Senhor começa a fazer-nos conhecer e também pessoas que estão mais nas aldeias. E conhecemos um pastor muito amado, também está na zona da Mars, e temos visto que o Senhor também, ao mesmo tempo, diz fiquem no centro, mas ao mesmo tempo teve-nos noção que nas aldeias está a precisar. Até um dia fomos à aldeia da minha madrinha, da nossa madrinha, e ela é da Pampilhosa da Serra, e lá praticamente não há pregação de rua. Sim, e as pessoas ficavam espantadas, não era? Mas não, aqui não vimos nada. Olha, precisa mesmo. Só tinha uma igreja católica lá, não tinha mais nada. E acho importante também partilhar que eu creio que a visão que Deus nos deu neste sentido é mesmo para o país, né? Nós pregamos o Evangelho nesta nação, vamos o Evangelho a todo este país, onde a graça de Deus nos conduzir, nos levar. Sim.
E esse chamado, né, foi como que Deus botou isso no coração de vocês? De ir mesmo, né, sair e falar nas ruas. Como que foi? Foi alguém específico? Deus falou primeiro com o Miguel ou com a Cristina e os dois ali juntos? Vamos. Eu já pregava na igreja nessa altura, já ministrava na igreja. No entanto, a minha exposição nas ruas não era tão grande no sentido do evangelismo intencional, assim, pessoal ou com speaker, né? Ia com a igreja, fazíamos evangelismos também, mas não era algo também tão frequente, ok? Porque pela graça de Deus agora, ou pelo menos uma vez por semana, os irmãos nós temos feito, ou os irmãos têm feito, também, debaixo também da nossa equipa, por assim dizer, temos feito uma vez por semana, pela graça de Deus. Então, eu já ministrava na igreja, entretanto veio cá um evangelista norte-americano, que se chama Philip Blair, do Ministério Torch of Christ Ministries. Ele pregou aqui em Lisboa, nas ruas também, e era cerca de 30 pessoas. Eram cerca de 30 jovens e pessoas mais velhas também. A Cristina foi, eu na altura não fui, mas eu fui como que uma ramificação desse trabalho. Eu vim após isso. Foi um jovem que foi lá, meu amigo, chamou-me, olha, vem evangelizar connosco. E fomos. Mas, entre aspas, nascemos também desse trabalho, desse movimento que veio do evangelista norte-americano. Foi daí depois que nós também sentimos essa chama, essa vontade, que eu creio que também sempre esteve presente nos nossos corações. Mas às vezes há algumas dificuldades que também, podemos dizer, talvez lutas internas no sentido, como é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Que materiais é que eu uso? E pela graça de Deus nós disponibilizamos isso a quem quer se juntar a nós. Nós temos tido testemunhos maravilhosos de pessoas que vêm a primeira vez. Olha, foi a primeira vez que eu preguei na rua. E eu olho assim para a pessoa, tu foste tremendamente usado por Deus. Parece que já pregas há anos. E ele diz, é a primeira vez que eu prego na rua. E de facto, nós experienciarmos e vivermos isso e vermos a alegria de outros e até outros a andarem até mais para a frente que nós, gera muita alegria em nós. Porque vemos que os jovens estão-se a entregar mais ao Ministério de Evangelização, estão-se a entregar mais ao evangelismo, seja através do nosso grupo, seja através de outros grupos que se estão a levantar em Lisboa pela graça de Deus, que também têm o seu trabalho também, e juntos somos um em Cristo Jesus, e o que importa aqui é mesmo a evangelização dos povos que ainda não conhecem Jesus. E, entretanto, nós não estamos aqui fora de uma igreja, não é verdade? Acho que as pessoas têm esse intuito de vocês estão fora de uma igreja, estão levando o evangelho na rua. Não, nós fazemos parte de uma igreja. Fazemos parte de um corpo, de um membro, né, da igreja. Somos um membro da igreja. Mas, para alguns, Deus chama para cumprir o chamado, não é verdade? E eu creio que vocês foram esses também. Foram chamados para cumprir esse chamado nas ruas. Mas às vezes fazem parte de um local, de uma igreja. Ali também serve a casa, serve ao Senhor. Então, para que todos também saibam, né, que nós também servimos uma casa com o maior orgulho a qual Deus nos colocou, né? E o que vocês, assim, nas ruas, junto, que vocês já passaram, levando o evangelho nas ruas, o que vocês sentiram ao levar a palavra de Deus estando junto? No início, quando vamos, é temor. É um temor porque não sabemos o que nos espera naquele dia, não sabemos o que vai acontecer. Só que ao mesmo tempo eu noto que mal a gente começa a falar, o Senhor já começa também a ajudar-nos a falar através de nós, não é? Mas dizemos sempre, Senhor, ajuda-nos, traz as pessoas até nós, ajuda-nos também a ter discernimento, principalmente, para Ele nos mostrar como agir em cada situação. Porque às vezes vem alguém que é crente, às vezes vem quem não é, às vezes vem quem quer fazer confusão. E para Deus nos ajudar a gerir isso. E também temos agora experiências até de irmãos que até têm ido somente eles, têm a iniciativa, olha, eu vou pregar, levam o coluna eles e pregam. E vão. E também outra coisa que eu quero realçar, muito importante, que nós consideramos importante, é a unidade do grupo. Que acima de tudo nós sabemos que Deus nos capacita, mesmo que nós formos somente só nós, o Senhor nos capacita e o trabalho é feito, pela graça de Deus. Mas também ter um grupo de pessoas que são irmãos da fé, que creem no mesmo Deus, também esta unidade também nos dá força. Também nos dá força. E até vemos irmãos a pregarem, a serem usados, outros irmãos que até vão falando com outras pessoas, ou estão a assistir, ou até fingem que estão a assistir para ver também se cativam outros, ou estamos a orar por outras pessoas que também estão a passar e recebem a palavra. Ora, estamos a acompanhar pessoas que estão a ouvir a palavra e estamos à espera do momento para falar com a pessoa. Procuramos ter essa sensibilidade e dessa forma as coisas vão acontecer. E só
Eu conheci o Miguel e a Cristina foi através do TikTok, né? Porque a gente vê as ferramentas que o Senhor nos coloca nas mãos. Quando nós sabemos usar para a glória de Deus, nós alcançamos mais vidas. E eu tive o prazer de conhecê-los através do TikTok, foi que nós fizemos o convite e eles estão aqui para levar o Evangelho. Sim, a gente vê que essa plataforma é assim, mais voltada para jovens, né? Vocês, quando estão às ruas, vocês vê um movimento mais diferente nos jovens? Você acha que está acontecendo, porque a gente espera, né, em nome de Jesus, que os jovens possam voltar, né, para o Senhor? Vocês conseguem, assim, detectar, no grupo de vocês há muitos jovens também? Como é que é? Somos Todos jovens, né? A maioria. Que bom, Sim. a gente fica feliz, né? Esse trabalho é muito importante. Me está chamando hoje. Que bom. E assim, normalmente nas ruas, como que as pessoas, né, que estão passando, vocês notam, como que elas olham para vocês, né? Fazendo, levando, pregando. Como que é essa aceitação? Olha muito bem. Olha que maluco. Mas vemos que, por um lado, há um grande endurecimento mesmo. Grande endurecimento, mas ao mesmo tempo eu vejo maior endurecimento ainda nos mais velhos. Os mais idosos, mas os jovens eu vejo que parece que andam muito, como é que eu posso dizer, à procura do caminho. A maior parte das respostas é que eles dizem, não, estou à procura, ou sou agnóstico, ou sou ateu, mas tem sempre aquele mais. Sim, eu acho que os mais velhos estão mais já, não, mas eu já tenho a minha religião, não quero ouvir, ou eu já sou assim. Vejo que tem maior endurecimento nessa parte. Sim, eu acho que também a faixa etária, assim, de mais idade, eu acho que também corremos o risco de já acharmos o que sabemos da vida com base na nossa experiência. Sim. Ok? Podemos correr nesse risco. Não, o que é que aquele jovem tem para me ensinar que eu já não saiba? Porque eu já vivo há 60, 70 anos. Sim. Mas, de facto, o Evangelho não vem pela nossa sabedoria humana. É verdade. O Evangelho vem pela revelação da graça de Deus. Glória É isso que nós transmitimos às pessoas. Nós sabemos que vocês têm muito para compartilhar aí ainda. A palavra do Senhor, muitas experiências. E o que me chamou muita atenção em vocês ali no TikTok, eu não consigo falar esse nome, da caixinha e o microfone. Vocês trouxeram, só não está aqui, né? Está aqui, consegue nos mostrar? Eu fiquei impactada com vocês quando eu vi vocês ali andando nas ruas. No início, Sim, diga. No início começamos com esse, mas também os outros irmãos é que trazem a coluna. É melhor agora a coluna e o microfone. Porque esta acaba a bater muito rápido. Mas é prático. Exato. Por nem todos os sítios a gente consegue usar a coluna, que é proibido, né? Não deixam. Mas É para isso precisa de Licença, né? Isso me chamou muita atenção. Algo tão simples. Sim. E com um poder tão grande, né? Que através disso vocês levam a palavra do Senhor nas ruas. Eu até pedi para vocês trazerem, né? A gente está mostrando, porque nada pode impedir, né? Eu acho que às vezes é só mesmo nós nos posicionar. É nos posicionar diante do Senhor e Deus, estou aqui. Me põe na brecha. Faça de mim o que o Senhor pretende. E eu creio que é isso que Deus tem feito com vocês. Posso deixar aqui? E algo tão simples que faz com que vocês levem o Evangelho. E tem algo assim que marcou a vida, a trajetória de vocês até hoje, nas ruas. Alguma pessoa estava passando por alguma dificuldade através de uma oração e vocês carregam essa história até hoje. Temos agora um caso recentemente, até poderia falar de outros, já aconteceram há mais tempo, mas recentemente eu recordo uma irmã, que agora até ela está com a graça do Senhor, que ela assistiu, aliás, às nossas pregações, enquanto o irmão estava a pregar. Sim. E eu creio que Deus me falou fortemente ao meu coração, dizer, ora por ela com a imposição de mãos. Uau, E põe mãos nela e ora por ela. E eu apresentei, boa tarde, tudo bem, sou Miguel, olha, posso orar por si com a imposição de mãos? E entretanto, claro que a irmã desabafou, antes, né? Falou as coisas que estão-se a passar e tal, no geral. Entretanto, orámos por ela, apresentámos a palavra do Senhor. Ela já é irmã na fé, já conhece a palavra, já tinha ouvido a palavra. Ok? Orámos por ela e, passados uns dias, ela mandou-nos mensagem a contar testemunhos daquilo que Deus tem operado na vida dela.
Maravilha, glória a Tocou-nos Deus. bastante essa Eu situação. imagino. E o semblante dela está bem diferente, ela está com um semblante muito abatido, tem Isso. estado no luto agora. E o semblante está completamente diferente. É como se eu agora ontem trouxe a irmã, como se eu estivesse a dizer: olha o que eu estou a fazer. Parece que uma luz irradiou. Sim, Graças a Deus. como é lindo, né? Ver. É muito bom, acho que é muito gratificante para vocês, né? Ver a vida assim sendo tocada, né? Mostra assim, estamos no caminho certo, não é? Que bom, fico muito feliz. E assim, teve algum momento difícil que marcou vocês também na rua, assim, mais difícil para vocês lidar com aquela situação? Eu lembro em 2022, quiseres partilhar também. Em 2022 nós fomos evangelizar num evento, né? Um evento que também os LGBTs fazem, também partilham a mensagem deles e tudo. E nós fomos a esse evento também partilhar as boas notícias. Sim. Ok? No entanto, nós também, a gente estamos sempre a aprender. Sim, né? sim. Nós entendemos mais tarde, se calhar, o melhor é não entrar no espaço deles. E não deveríamos ter ido ao espaço deles. Mas naquela altura nós fomos, não é? E houve lá um jovem que se insurgiu contra um membro do nosso grupo e desferiu um golpe. O rapaz deixou cair a câmara, deixou cair as coisas no chão. E nós ficámos assim um bocado tumultuados. O que é que se passa? Estás bem? E tal. Mas conseguimos tirar a lição de eles, estão a partilhar uma ideia, que é a ideia deles. Nós também devemos deixar eles no espaço deles. Exato. E não devemos invadir o Sim, espaço deles. Porquê? Porque nós, quando também estamos a partilhar o Evangelho, também não gostamos que os outros invadem o nosso espaço. E aprendemos essa E vamos lição. aprendendo. Temos vindo, Deus vai depois nos ensinando, olha, não façam assim, façam desta forma, para não... Agora sabemos, se estamos numa determinada área, Deus vai trazendo diversas pessoas lá. Eu acho que uma das partes mais complicadas é essa, é como lidamos quando alguém quer vir discutir connosco. Sim. Porque também temos que manter a calma. E não Exatamente. entrar... E Deus diz, não, eu vejo que quando Deus nos mantém calmos, a própria pessoa acaba por ficar calma e vai embora. Uma coisa que Ele nos diz é, não entrem em debates, não entrem em discussões, porque acabamos por perder o foco e ainda vamos. E muitas das vezes vemos que também é espiritual, não é? Exatamente. Há vezes que é mais fechado, há dias muito fechados, sempre mesmo muito cansados. E procuramos também agir com sabedoria, dado o local onde nós Sim, estamos, também. não é? Também dentro do possível, respeitando também as leis As leis. que também os homens instituíram. que estão Exatamente. debaixo daquele local. Respeitando, Por exatamente. exemplo, às portas dos centros comerciais, procuramos não, Sim. assim com o microfone muito alto, procuramos não o fazer, ok? E dentro do espaço onde nós estamos, nós procuramos agir também com essa sabedoria, não é? Ao Sim. partilhar a mensagem da palavra de Deus. Também tem uma passagem, ao relatar essa história, tem uma passagem na Bíblia que diz, quando Pedro, acho que foi a Porta Formosa, né? E tinha ali alguém a pedir uma esmola e pede a eles uma esmola, o que Pedro diz, né? Essa passagem para mim impacta assim. Não tenho nem ouro nem prata, né? Eu até me emociono, porque nós conhecemos quem é o rei, né? E o que seria de nós sem ele? Então, às vezes, a gente quer poder compartilhar esse pão. Eu entendo profundamente o que vocês dizem, porque a gente quer compartilhar esse pão que sacia, esse pão que traz a cura, esse pão que liberta e que nos mostra para onde nós vamos, né? E às vezes a gente quer compartilhar, e como diz a palavra, eu ouvi uma vez uma pregação a dizer assim, você só sabe que você é salvo quando você tem um desejo de salvar outras pessoas também. Amém. Não é isso? E o que mais me impacta na história de vocês é que vocês são tão novinhos. São tão novos. Acho que a Cristina tem 27 aninhos. Eu tenho 32. 32 aninhos. E estão juntos, levando a palavra. Não é só um individual, é os dois juntos. Né? Aliançaram ali, colocaram um braço no outro, colocaram aliança e o Senhor no meio, vamos embora. E o que vocês ali no casamento de vocês, quando vocês vão levar o Evangelho de Deus, como vocês se preparam juntos para manter esse equilíbrio? Nas ruas, a missão, o casamento, isso que vocês ainda são novinhos. Acho que Deus nos chama também a atenção para termos uma vida de oração constante também, buscarmos bastante a face dele. E como é que mantemos agora o equilíbrio? Vejo que também Deus nos chama a ter a constância no evangelismo, na oração, na comunhão com os irmãos, mas também nos chama a atenção
alimentem também o vosso casamento. É. Porque uma coisa que o Senhor põe muito em nós, olha, se vocês dois não estão bem, vocês na rua também, como é que vão conseguir alimentar as outras almas, né? E eu penso, se nós estamos vazios, como é que também vamos levar aos outros? Então Deus também às vezes chama-nos a atenção, olha, não, agora parem também, alimentem-se e vão, né? E Deus tem feito assim. Que benção. E como que é assim, um pouquinho da intimidade de vocês com Deus também? Antes de ir para as ruas, vocês têm jejuam, né? Como é que vocês fazem? Sim, nós agora, ao longo do tempo, nós temos vindo também a melhorar várias dinâmicas e várias coisas. Claro, quando um trabalho começa, sempre é também nesse sentido que nós tendemos melhorar e crescer em vários aspectos. Olha, e pela graça de Deus já estabelecemos períodos de jejum no grupo, o nosso grupo de evangelismo, que são moldáveis mediante a disponibilidade de cada vida, de cada pessoa, não é? Porque nós não vamos meter, entre aspas, o nariz na vida da pessoa. Tens de fazer jejum agora, não? É moldável mediante a disponibilidade de cada pessoa. Mas há esta preocupação que, antes do evangelismo, tem que haver um preparo espiritual. Okay? Que, no fundo, parte da vida que nós já temos com Deus. Né? Da dedicação à oração, à leitura constante das Escrituras, e não só à leitura, mas à meditação da mesma, né? Que depois vai levar a uma boa prática, uma boa aplicação. Ok? E isso também inclui a prática do jejum. Agora, há irmãos entre nós que jejuam mais, outros que jejuam menos. Né? Às vezes aqueles que estão mais escondidos não têm maior galardão nesse sentido. Mas incentivamos uns aos outros. E incentivamos uns aos outros nesse sentido. Certa vez o irmão fala, ou eu digo, olha, eu à noite tenho mais dificuldade para orar de madrugada. Outro diz, mas tens que orar de madrugada. E começamos a puxar assim também uns aos outros nesse sentido. E também nos vamos afiando em termos doutrinários, o que também é bom dentro de onde há algo saudável. É bom também falar um pouco sobre doutrina, puxar um pouco da doutrina, também para dentro do possível caminharmos a bem dizer todos no mesmo sentido. E tem assim, Deus, como vocês ouvem a voz de Deus direcionando para aquela palavra, onde vocês acham que aquele ambiente tem mais necessidade de ser falado aquilo? Como que Deus fala com vocês? Assim, eu vejo que não é algo assim. Vejo que o Senhor até vai nos dando esse discernimento. Por exemplo, eu vejo que o Senhor diz, olha, vamos orar, né, durante a semana. Vamos, olha, o que é que acham mais? Íamos se calhar para a zona da Pontinha ou isso. Então, vejo que o Senhor depois nos direciona, né, também. Por exemplo, sabemos que lá, como tem muita gente, se calhar mais vale levarmos o speaker. Mas depois o Senhor também nos dá aquele discernimento. Quando é um lugar assim, tem pessoas mais assentadas e tudo, não, vamos falar com aquela pessoa. Aí, ou seja, fazemos grupinhos abordando as pessoas. Ou seja, vejo que vamos também por fé. Sabemos, olha, Senhor, por favor, acompanhe-nos, né? E depois o próprio Senhor nos capacita ali. E como é que devemos agir também. Mas claro, vemos, por exemplo, se há um lugar que não tem quase ninguém, também não vale a pena fazermos isso. Ou se são pessoas assim mais dispersas, a gente vai falando com pessoas, abordando, dando folhetos. É isso, olha, eu também gostava de dar um parecer quanto a isto, que é, primeiramente, é a prática da oração e se Deus nos der um direcionamento, nós estamos preparados para agir segundo a vontade do Senhor, não é? Mas eu acho que na maioria das vezes, pelo menos do que tem sido a nossa experiência, é como Paulo, lá em Atos 16, não estou em erro, que ele vai para a Ásia, mas o Espírito de Deus permitiu, é mesmo dessa forma. Ou seja, que ele tem a ação de o fazer, mas Deus diz, olha, aqui não. E aí foi a porta que abriu o Evangelho para a Europa. Porque ele teve um sonho esta noite e apareceu o anjo, olha, lá até à Macedónia. E lá conheceu Lídia, Tiatira e tal, vendedora de púrpura, etc. Então é assim que nós procuramos fazer. Mas nós também tendemos a terem atenção ao que nos dizem. Porque não somos só nós que sabemos, não está centralizado em nós, olha, vamos para aqui, vamos fazer assim. Mas os irmãos que trazem recomendações de locais, nós procuramos terem atenção em as recomendações que eles nos dão. Quando é um local mais perto para todos que dê para ir à sexta-feira, um dia de semana, após o trabalho, porque todos nós trabalhamos. Nas ruas muitas vezes dizem, vocês vão trabalhar. Nós viemos agora do trabalho. É isso, mas quando dá para durante a semana, nós vamos após o trabalho, às 18h30, nos reunimos no local, ora no Oriente. Já tivemos, um dos sítios onde estivemos mais vezes foi no Oriente. Mas também achámos necessário ir para Sete Rios,
para Pontinha, até Galinheiras, já tivemos em Galinheiras. Também, e cada local também exige de nós que nós tenhamos uma estratégia. Adotemos uma estratégia e até é de ensino para nós. Até é de ensino para nós, porque em cada local nós conseguimos aprender mais alguma coisa de como nos dirigirmos às pessoas, né? E até o nosso próprio interior de falo, porque todos nós temos traços de personalidade. Exatamente. É isto. Uns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos. Eu já conheci irmãos que falam com a estação inteira. Falam com toda a gente. Oh, glória a Deus. Basta acompanhar e dar uma ajuda. Agora outros que ficam, eu agora vou falar. Eu vou. Às vezes eu sou assim. E nós tentamos então conjugar isso. Quando é um local mais nós vamos ao sábado, juntamos todos durante o fim de semana, quando há folgas, e fazemos dessa forma. E esse que é o corpo de Cristo, né? Tem uns que têm mais facilidade, né? E acho que é por isso que nós estamos para ajudar uns aos outros, não é verdade? Esse é o corpo. A gente vê também, quando a gente sai, né? Tem essa, às vezes, vergonha, mas outros ficam lá, na intercessão, orando, vê que abordou, outro fica lá, né? Intercedendo. É verdade, amém. E é tão bom quando nós compartilhamos o pão, né? Do reino. Nós entendemos para onde vamos. Então nós queremos também participar, trazer as pessoas, mostrar que às vezes as pessoas estão tão perdidas, né? Estão tão aflitas. Agora com essas guerras acontecendo, as pessoas não estão sem direção. Então elas começam a ficar aflitas, não sabem o que fazer, para onde ir. E eu creio que Deus tem levantado uma nova geração. Há um grande avivamento acontecendo na Europa. E eu sempre digo aos voluntários, vocês querem fazer parte? Vocês querem fazer parte desse avivamento? Porque ele já iniciou. Eu quero fazer parte. Se você querer não... Eu sempre digo, se você não quiser fazer parte, ele vai acontecer de qualquer maneira. E glória ao Rei. Glória ao Rei. Por isso, né, Camilinha? E pronto, vocês querem deixar aqui para nós uma mensagem? Uma mensagem que impactou, assim, a vida de vocês? O que vocês queriam transmitir para quem está nos vendo, para incentivar essas pessoas? Para perseverarem em ouvir a voz de Deus sempre e para persistir, porque o Senhor diz: aquele que perseverar até ao fim será salvo. O mundo pode ir de mal a pior e tudo mais, mas como a irmã disse, está a haver na mesma este avivamento, em que muitas pessoas estão a vir à sã doutrina, à verdade, podem crescer todas as heresias, tudo isso, mas o Senhor continua a trabalhar. E Ele fará boa obra em nós até aquele dia. Né? Fará boa obra. É mesmo confiar em Deus e deixar-nos ser guiados por Ele. Não seguirmos os nossos próprios corações, mas sim a Ele. Eu quero deixar o texto de João 9, em que Jesus fala: convém que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia. Porque vem a noite, ninguém pode trabalhar. Então, no fundo, é um incentivo já para aqueles que são cristãos a deixarem de estar nas suas igrejas locais à procura da bênção. Porque a bênção já veio, a bênção é Cristo Jesus, e deve ser anunciada em todo o mundo. E é neste sentido que se nós morrermos aqui agora, o que é que nós temos preparado também em gratidão a Ele e por amor a Ele. É nesse sentido. Nós temos vivido agora maior profundidade ainda com Deus quando saímos da zona de conforto. Acho que temos vivido ainda mais, por exemplo, se Abraão ficasse ali, o que é que era? Se Moisés ficasse ali, também o que é que era, né? E vemos quando ele diz: vai e avança, vamos e avançamos com fé, porque é aí que vamos experimentar ainda maior intimidade e profundidade com Deus. Quando permitimos-nos ser guiados por Ele, sem questionar muito e sem murmurar, né? Não, vamos, Senhor. E é isso que temos vivido, é verdade. E queremos viver mais ainda. Fazer o lead, né, do Senhor, né? Às vezes a gente tem muitos cristãos tão confortável, né? A gente vê que está muito confortável e sair, né? E ir para fora, falar, abordar, não é fácil, né? E assim, o que as ruas ensina para vocês sobre o amor de Deus? Eu antes de responder à questão, só queria realçar também que o bom é nós chegarmos até ao ponto em que eu estou a passear com a minha esposa e vamos a um centro comercial ou algo, e estou a ouvir uma voz na rua. Estou a ouvir: quem é que está ali a falar? E é um irmão que está a pregar a palavra. De facto, a obra não se assenta em pessoas, não se assenta em nós.
Nós somos eu tenho dito a Deus, eu sou uma gota no oceano. É o que Deus está a fazer. E de facto nós nos sentimos assim, porque Deus está a levantar aqui, está a levantar ali, fazer ali. Agora no nosso grupo, pela graça de Deus, temos um irmão que também se disponibilizou, olha, vou evangelizar à terça-feira. Posso estar eu em casa a descansar com a minha esposa, porque a obra não é sobre mim, é sobre Cristo. E Ele está pregando nas ruas. E isto me alegra, porque não é sobre o meu ego, nem sobre a minha necessidade de me sentir aprovado, nem sobre a minha necessidade de ser líder. Não, mas é sobre mais pessoas se levantarem para fazer a obra de Deus. E assim vamos levando também, conforme Deus nos levar, porque a nossa vida é para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Agora a sua questão, peço Sim, desculpa. eu queria saber o que as ruas ensinam para vocês sobre o amor de Deus, né? É mesmo a necessidade, no sentido de o Evangelho ser um mendigo que conta a outro onde encontrar pão. Aleluia, glória a Deus. É a frase do Spurgeon, se não me engano. É. E em suma, é isso, porque cada alma, cada pessoa, de facto, nós olhamos para ela com uma compaixão. Compaixão, porque que adianta viver esta vida e ganhar o mundo inteiro e fazer tudo e viajar e ter montes de dinheiro e montes de riquezas, mas se não conhecemos aquele que nos criou, se não conhecemos aquele que deu a vida por nós na cruz, a nossa vida é em vão. E depois é toda uma eternidade. Ou podemos estar com Ele, ou para todo o sempre vamos estar longe dele. Sim. Então, este é o dia, esta é a oportunidade, o dia que se chama hoje, o dia em que abrimos os olhos, porque Ele nos fez à sua imagem e semelhança, Sim. Ele nos salva e Ele nos acorda todos os dias. Ele nos dá graça para vivermos a nossa vida. Se nós temos alguma coisa, foi Ele que nos a deu. E Ele nos abençoa. Certa vez, uma senhora andou a lá tomar um pequeno almoço. Ela diz, eu não sei onde é que eu tenho tanta força para todos os dias acordar e vir. Para lhe dizer logo, é Deus que dá a força. É Deus que te concede isso. E é Deus que nos concede tudo isto. E dessa forma, cada pessoa que passa, eu creio, nós sentimos também compaixão. Sabemos que não há força em nós para mudar o coração das pessoas. Sim, é verdade. Só pertence ao Espírito de Deus. Mas aquilo que Deus nos manda fazer, e segundo o privilégio que Ele nos dá, com a capacidade que Ele nos dá, nós fazemos. Aleluia. Ele é uma grande compaixão e parece que começamos a sentir o que Deus sente. Por exemplo, vejo como acontecia com os profetas. Não dizer que somos profetas, mas vejo que eles ao mesmo tempo sentiam a tristeza que Deus sentia. Deus nos fazia entender isso quando eles iam lá ao pregar a Israel. Sentiam também a indignação que Deus sente. Vejo que nós ali às vezes sentimos a indignação também que Deus sente com as heresias, quando às vezes blasfemam contra Deus, ficamos muito irados também. Mas também a compaixão, como o Miguel estava a dizer, e às vezes também a tristeza, né? Quando a pessoa rejeita a Deus, ou a tristeza também quando os outros estão tristes também. Às vezes nos ajuda a ter. E Ele nos diz muito, olha, da mesma forma que eu te salvei estando tu ainda naquela como miserável, então tu também tens que saber, né? Ver que eu também posso fazer muito mais por estas almas. E queria só lembrar uma frase de Spurgeon também, que ele diz, todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Isto é Spurgeon que fala. Pode repetir novamente, irmão? Todo cristão ou é missionário ou é impostor. Isto fala Spurgeon. Uau! Se eu não creio, se creio é assim. Forte. É forte. É mesmo, é forte. E a gente só tem compaixão pelo próximo quando a gente sabe quem teve por nós, né? Na verdade, a gente só consegue partilhar ou ter compaixão com o irmão quando a gente sente que Deus também teve por nós e tem todo dia, né? Todos os dias. O intuito é mesmo, como diz Paul Washer, ou vamos ou seguramos a corda a quem vai. E podemos segurar a corda com orações, contribuindo, não sei, financeiramente, orando ou de alguma forma a compartilhar. Às vezes vai a pessoa a passar embaixo da janela, bom dia, já ouviste falar do amor de Deus? Não sabemos. Glória Há a Deus. estratégias para qualquer idade. A estratégia para qualquer idade. Para levar o Quando a evangelho. pessoa vai comprar o pão e fala com a senhora do pão, olha, sabes porque estás aqui hoje? Porque Deus colocou aqui. É um Glória a começo. Deus. Glória a Deus. Cristina, Miguel, o que é Deus para vocês? Tudo. Uau! É forte. É o nosso melhor amigo. É mesmo o nosso Salvador. Eu vejo que sem Ele mesmo nada faz sentido. Sim. Nada. Sim. Sim, não há ninguém como Ele.
Maravilhoso. Ai, que bom, que bom. E nós continuaremos aqui a falar, né? Porque a gente vê que contém tanta Tem sabedoria, né? bastante coisa. Quanto conhecimento, né? Sim, Da palavra do Senhor, que realmente está escrito crescer na graça verdade. e no Sem conhecimento. ele nada faz sentido. Nada, nada. E aí, para nós encerrarmos ali em João, como ele acabou de dizer um pedacinho, né? Em João 15:5, né? Diz que sem ele nada podemos fazer. E ele é a videira e nós somos os ramos, né? E se nós estamos nele, né? Muito Ele, exato, damos muito fruto. Quer compartilhar para nós uma mensagem? Posso partilhar, sim? Pode. Essa é a Bíblia que vai à rua? Esta é a Bíblia que vai à nem tenho ninguém de conversão. Eu já tenho Bíblias de estudo, mas eu não largo esta. Não larga, tem sempre a Tem primeira. as novas, então Zé. Olha, o que está no meu coração para partilhar é mesmo João 9, Amém. ok? É em João 15:5, como a irmã falou e bem, também já estava no meu coração também, e a Cristina mencionou. É João 9, de 1 a 5, ok? Ok. Depois podem ler a continuação, Sim. aqueles que nos ouvem também, e os irmãos também. A palavra do Senhor diz o seguinte: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ó mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém. Isto é tremendo, Glória a porque Deus. nas ruas, ou onde nós estivermos, sem ser nas ruas, ou sem ser no tempo programado de evangelismo, Deus pode nos usar para que através de nós se façam as obras de Deus. É verdade. E é para isso que nós cá estamos. Nós somos salvos para isso. Salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Exatamente. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É verdade. Efésios 2, 8 a 10. Glória a Deus. Lindo. Nós vamos deixar aqui na descrição as redes sociais dos nossos irmãos, dos nossos missionários. Se vocês quiserem acompanhá-los ali, a obra missionária deles, nós temos a certeza que eles vão ficar muito felizes. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, nos ajudar a propagar o Evangelho do Senhor. E irmãos, vocês também fazem parte dessa obra missionária da Livraria The King. E ao você se inscrever no canal e compartilhar a mensagem, nós vamos estar conseguindo alcançar muitas outras vidas aqui na Europa, aqui em Portugal. Então, nós vamos encerrar. Quero orar por vocês e pedir essa permissão, se nós podemos estar orando para vocês, né? Para continuar avançando nessa obra. E pronto. Pela vida dos meus irmãos, obrigada por conhecer um pedacinho dos que vão morar no céu, papai. O Senhor une a tua igreja para um propósito maior, meu Deus. Nada conseguimos fazer sem a tua presença. Senhor, obrigada, Jesus. Continua dando força aos seus filhos, a Cristina, ao Miguel, para continuar avançando com esta obra missionária. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, renova as forças deles agora. Senhor, enche agora de vigor, meu Pai, a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, e que a boca deles seja para proclamar o Evangelho, que a vida deles sejam para Ti. Senhor, nós cremos que o Senhor tem preparado algo muito grande sobre a vida dos seus filhos, e eles irão alcançar, porque através deles muitas vidas se renderão aos pés do Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento. Amém. Amém. Amém.